Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da CSJ Academy. Nesta aula, nós aprenderemos sobre switch e veremos como ele pode muito bem substituir vários ifs, certo? Ele pode trabalhar como um bom substituto do if. Então, antes de tudo, eu vou começar criando aqui um script para essa aula e vou chamá-lo de switch, certo? Que é o que a gente vai ver nessa aula. E vou abrir aqui o script. Beleza, aqui está o nosso script. Antes de tudo, é interessante a gente entender a teoria do switch. Como que o switch funciona? O switch pega o valor de uma variável e compara com o valor de uma constante. Se o valor da variável e o valor da constante forem o mesmo, a condição será verdadeira. Então ele executará um trecho de código que a gente determinar, certo? Se for falso, ele pula para o próximo. E pula para o próximo e assim por diante, até atender aí. Se não atender, ele executa alguma ação padrão, certo? Então, basicamente, o switch ele é feito para a gente desenrolar aí grandes condicionais, certo? Às vezes você precisa aí atender várias condições ao mesmo tempo, então ao invés de você utilizar vários ifs, que a gente viu na aula passada, né? Fazer uma lista gigante daquele monte de if, a gente pode utilizar o switch como uma opção, tá? Então, como que a gente utiliza o switch? Eu vou começar aqui criando uma variável, tá? Chamado dia-semana. Então, após criarmos essa variável chamada dia-semana, a gente vai vir aqui no Start e vamos criar uma estrutura para o switch, certo? Aqui dentro, a gente vai chamar o switch, tá? E abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Dentro do parêntese do switch, a gente vai passar uma variável, tá? No caso do if, a gente passa uma condicional. No caso do switch, é uma variável. Então, aqui a gente vai passar uma variável que vai ser aquele dia-semana que a gente criou ali. Tá, beleza. Agora, a gente tem que passar uma constante, certo? E como que a gente vai passar essa constante? A gente passa através do case, certo? O case. Então, case, aí um valor, e ele vai checar se o valor bate com o valor da variável. Então, case 1, por exemplo, ele executará uma linha de código. Então, caso o valor do dia da semana seja 1, ele vai debugar, a gente vai usar o debug log, domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana, né? E aí, ele vai encerrar isso aqui, beleza? Então, basicamente, caso o valor da variável for 1, né, que no caso é dia-semana, ele vai debugar domingo. E, após ele debugar domingo, ele vai sair desse switch aqui. O break, ele serve exclusivamente para isso, para sair do loop aqui, para sair do nosso condicional. Tá? Então, ele atendeu aqui, ok, break, aí ele sai. Porque se a gente não colocar o break, ele vai pular para a próxima. E aí, às vezes, é desnecessário você fazer tantos, né, checar tantas condicionais assim. Agora, a gente vai criar um case 2, tá? Caso 2. Se for 2, a gente debuga segunda. Beleza? E usa um break aqui, né, para frear essa condicional. Certo? Percebam que é bem mais simples a ideia do que o if, né? Por isso que o switch ele é bastante utilizado ao invés... Claro, caso a situação peça que você faça várias checagens de condicionais ao mesmo tempo aí, né? Então, aqui a gente vai fazer mais uma, case 3, debug.log, terça, né? Break, certo? E assim por diante. Vou fazer só mais um aqui, case 4, case 4, debug log, quarta, break. E aqui a gente coloca um default para ser um valor padrão para ser chamado caso nenhum dos casos anteriores sejam atendidos. Então, default a gente vai chamar aqui fora de data, por exemplo. E aí a gente chama um break. Beleza? Então aqui, o que a gente tem? Se o valor do dia da semana for 1, ele é domingo. Se for 2, é segunda. Se for 3, terça. 4, quarta. E se for um número
que não seja nenhum desses quatro, ele está fora de data, tá? Simplesmente assim. Vamos salvar isso aqui e vamos testar na Unity. Vou pegar aqui o objeto de teste e vou remover esse if daqui e vou colocar esse switch e vamos testar. Ah, claro, fora de data porque vai ser 0. A gente deixou privado aqui. Quando você não declara o valor de uma variável inteira, ela é 0 automaticamente. Então ele já deu fora de data ali. Vamos colocar aqui um valor. 1, por exemplo. Domingo, beleza. 2. Segunda, ok. Se a gente colocar 5, fora de data, ok? Deu para entender aí, pessoal? Então, basicamente é assim que funciona o switch, sem nenhum segredo e bem simples, né? Então é isso, essa aula foi para a gente aprender o funcionamento do switch e como ele pode substituir aí, porventura, um if-else, certo? Dependendo aí do seu projeto, beleza? Então é isso aí, espero que tenha gostado e até a próxima aula.